Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao Projeto EBD. E para a aula de hoje estaremos abordando a terceira lição do livro Lições Bíblicas, editado pela CPAD. E hoje nós estaremos falando um assunto muito importante que fala a respeito do céu, o destino de todo o cristão. Acompanhe comigo na sua tela o texto áureo que diz o seguinte: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. De prática, o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, com sua legítima esperança. Nós vamos ler agora a leitura bíblica em classe, que se encontrará no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 em diante. Acompanhe comigo essa leitura. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora, leremos Apocalipse, no capítulo 21, e o verso 1. Diz o seguinte: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus... E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Queridos, hoje estaremos abordando um assunto importante para a vida cristã. Nós aprendemos na primeira aula o início da caminhada cristã. Nós entendemos um pouquinho mais sobre a regeneração, daqueles que nascem para o Evangelho de Cristo Jesus. Nós entendemos e abordamos o batismo com o Espírito Santo, que transforma aquele que era uma velha criatura em uma nova criatura. Nós entendemos na segunda aula que existem dois caminhos que o ser humano pode seguir. Se aquele que foi batizado em Cristo Jesus, se aquele que quer seguir a Jesus Cristo, deve seguir o seu caminho pela porta estreita, pelo caminho apertado. Porém, anda em perdição, anda em decadência, aquele que anda pela porta larga, pelo caminho espaçoso. Ou seja, nós aprendemos um pouquinho sobre o início da caminhada cristã, um pouquinho sobre o meio, e agora nós estaremos falando um pouquinho sobre o fim. O destino final de todo cristão se dará em um céu de glória. E então será eficaz em nossas vidas a verdadeira transformação a qual Jesus nos proporciona. Seremos transformados por Ele. Teremos novo corpo, teremos novas vestes, teremos um novo lugar de habitação. Tudo se fará novo. E aqui, quando nós falamos de uma pátria, a nossa cidade que está no céu, do grego a palavra politeuma, utilizada para narrar o texto, nós vamos observar que a palavra politeuma tem a função de indicar cidadania, certo?
a intenção de indicar o quê? O endereço. Ou seja, já nós, quando convertidos ao Senhor Jesus Cristo, quando decididos a trilhar o caminho da salvação e da esperança, o nosso endereço automaticamente é mudado quando nós seguimos os passos que Cristo seguiu na cruz do Calvário, quando nós nos dedicamos a seguir a nossa vida em Cristo Jesus. Então, o nosso endereço já não está mais endereçado aqui na terra, mas sim endereçado nos céus. Vamos ler comigo a introdução desta aula, que diz o seguinte: ao homem natural, é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Como outrora havia falado, mas vamos entender que o homem já convertido pensa nas coisas que são de cima, não mais deseja viver aqui na terra. Eu quero que você, por favor, pegue a sua Bíblia, abra comigo, Colossenses capítulo 3, no versículo 2 diz assim: afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, a Bíblia nos dá clara direção de que nós, já convertidos, já no caminho apertado, já na direção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já andando pela palavra de Deus, não devemos estar fixados com as coisas do mundo, pois aqueles que andam no mundo têm a sua mente voltada para ele. Aqueles que almejam viver aqui na terra, ter uma vida próspera, pensam somente nas coisas terrenas. Aqueles que pensam nas coisas do céu são aqueles que estão andando diante da palavra. Portanto, sabe e tem a consciência de que tudo aqui na nossa terra passará. Mas, na verdade, a palavra de Deus nunca será passada. E a promessa, a qual nos está prometida, é que nós temos um céu para habitar. Nós temos uma nova terra. E essa tão gloriosa terra será possível se achegar a ela quando a nossa vida aqui na terra se findar. Essa é a nossa maior promessa diante da palavra de Deus. Acompanhe comigo, por favor. O primeiro tópico nós vamos falar o céu, o alvo de todo cristão. O primeiro subtópico, acompanhe comigo esta leitura. Fala assim: definindo céu. A palavra hebraica shamarim, que significa céu, céus, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego ouranos, céu, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos: firmamento, universo, atmosfera. 2. Céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Na tradução da Bíblia em língua portuguesa, a palavra chamarim foi traduzida por altura e ouranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Primeiro, céu atmosférico. Segundo, universo ou firmamento dos céus. Terceiro, morada de Deus. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Queridos, quando nós citamos a respeito da Bíblia e falamos a respeito dos céus, nós devemos entender que existem três ao total. Há-se religiões a qual acreditam em mais céus, né? Por exemplo, no judaísmo, acredita-se que existem 7 céus distintos,
Porém, aqui, em especial, segundo a Bíblia, nós vamos focar em 3 céus existentes. O primeiro deles é o nosso céu atmosférico, é onde a gente vive. Ali estão os gases, né, o oxigênio. Também nós vamos notar o segundo céus, que é onde se encontram as estrelas, a Lua, o Sol. Este denominado de céus siderais, onde se encontram todos os corpos celestes. Porém, agora nós vamos ver o terceiro céu, que denota a habitação de Deus, denota o lugar onde se encontra o trono glorioso do Senhor e todos os anjos e seres celestiais. Então, para que você saiba, existem 3 céus. E estes são os céus a qual são citados na Bíblia. Mas o mais importante para todo um cristão não é o primeiro céu, nem o segundo, mas sim o terceiro céu. O terceiro céu deve ser o alvo de todo o cristão. Porém, aqueles que têm a mente e o coração voltadas para este mundo sufocarão a mensagem da cruz e a esperança de um novo céu. Não tenha sua mente voltada para as coisas deste mundo, para as coisas do presente século, mas tenha o seu alvo designado na pessoa de Jesus Cristo e na esperança que nós temos de ir morar no céu com Ele. Acompanhe comigo, por favor, essa leitura. Segundo subtópico, fala assim: o céu, conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso, este céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo, Jesus, onde temos o destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda sua vocação é celestial, no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Quando nós dedicamos nossas vidas a seguir os padrões a qual Jesus Cristo nos estabeleceu, a seguir os padrões a qual Jesus Cristo nos ensinou, automaticamente nós já estamos destinados a estar no céu com Ele. E estando com este alvo focados em nossas vidas, nós temos a possibilidade de vencer todo e qualquer obstáculo. Pois afinal, no mundo nós temos aflições, como dito por Jesus Cristo em João capítulo 16, versículo 33. No mundo teríamos aflições, porém, o bom ânimo deve fazer parte de nosso ser. Por quê? Porque Cristo já venceu o mundo. E aqui citado, nós vamos ver a respeito do céu conforme o ensino de Paulo, que é o segundo subtópico. Nós vamos ver que lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, é que Paulo é levado ao terceiro céu. À vista que Paulo vê ao terceiro céu aquilo que é pregado no Apocalipse. João descreve como seriam os céus. No capítulo 21 e 22, nós vamos ver que João explana um pouco mais a respeito da formação do céu. As ruas de ouro, a cidade de ouro, as pedras, os muros de cristais, jaspe, rubi, pedras preciosíssimas, os portões da cidade, a largura, a dimensão, certo? O comprimento que a cidade terá. E nós vamos observar que ela desce dos céus e se estabelece, e junto com Deus, junto com Cristo, reinaremos por 1000 anos. Esta palavra é importante e até mesmo um assunto para uma outra aula, porque ao aprofundarmos, será uma aula totalmente extensa. Nós devemos estar apenas esperançosos em Cristo Jesus, que subiu aos céus e foi nos preparar um lugar, segundo João 14. E devemos entender que essa esperança, esta promessa nos foi dada. Esta é a maior revelação a qual nós temos. Esta é a maior promessa
que todo cristão deve esperar em Cristo Jesus, a sua vinda e a morada com ele nos céus. Segundo Paulo, ele viu as mansões celestiais, ele viu os céus, porém, segundo o que Paulo escreve em 2 Coríntios 12, não era lícito nem mesmo dizer o que ele ouviu, porque senão ele poderia se gloriar, e para que ele não se gloriasse disso, nós vamos ver que Deus o coloca até mesmo um espinho na carne, a qual Paulo enfatiza que pediu a Deus 3 vezes para que lhe fosse tirado esse espinho na carne. Porém, a resposta de Deus para com Paulo foi a seguinte: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, Paulo não se gloriava somente naquilo que ele viu, naquilo que ele contemplou, mas se gloriava na fraqueza da presente era a qual ele vivia, pois ele bem sabia que, na verdade, tudo aqui na terra é passageiro e que a nossa maior promessa será constituída sobre nossas vidas assim que esta nossa vida passar. E eu digo, breve se passarão as nossas vidas. Nós temos uma idade mínima de pelo menos 80, 90 anos. Ou existem pessoas que morrem novas, jovens. Existem pessoas que chegam até mesmo à velhice extrema, mais de 100 anos. Porém, a esta base nós devemos entender que a nossa vida aqui não é para sempre e que a qualquer momento tudo o que está aqui em nosso redor pode se acabar e Jesus Cristo pode se achegar para nós. Podemos tanto morrer fisicamente agora, por morte natural ou qualquer outra coisa, ou até mesmo a volta de Jesus Cristo pode se estabelecer sobre nossas vidas neste momento. E aqueles que estão mortos, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão. E nós, o que ficarmos vivos, subiremos juntamente com eles aos céus para encontrar com o Senhor nos ares. E assim viveremos sempre com o Senhor Jesus. Acompanhe comigo essa leitura do terceiro subtópico, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação, que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida. Por isso o crente se volta para as coisas do céu. A expressão nossa pátria está nos céus sintetiza bem essa nova realidade. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que, finalmente, terá o corpo abatido, transformado, conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Queridos, o nosso alvo deve ser o céu a todo instante. Como já outrora dito, nós não devemos nos estacionar a este mundo, nos apegando às coisas supérfluas, ou nos apegando a coisas que simplesmente um dia desaparecerão, nos apegando em coisas que, na verdade, não têm verdadeiro valor diante de Deus, mas sim nos apegando unicamente à palavra. A palavra de Deus vem dizer em Lucas 13, 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque haverá um dia em que muitos tentarão entrar por ela, mas não conseguirão entrar. Portanto, eu digo a todos vocês que estão me ouvindo e assistindo, lutem para entrar por essa porta estreita. Lutem e sigam com determinação, como foi dito e lido aqui. Como Paulo seguia com determinação, liberdade e empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Vamos ler comigo o que está escrito em Mateus capítulo 26, o versículo 29. Sim, mas eu vos digo
que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo convosco. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus, quando aqui em terra, quando ceiou com os seus discípulos, nos deu a esperança de que nem mesmo o fruto da videira, o suco da vide, o suco de uva, não mais beberia até o momento em que nós seremos levados ao céu. Ali terá-se uma mesa preparada para todos os salvos, e ali ceiaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa será a nossa glória. Essa será a nossa maior vitória. Este tem para nós o maior galardão. Vamos para a segunda parte da aula. Segundo tópico, vamos falar sobre a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Acompanhe comigo. No céu, o novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Este céu, também ora nós, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança. Esse lugar é o destino do cristão. Um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo. Pois, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Queridos, nós devemos frisar muito a respeito de Apocalipse, capítulo 21, até mesmo 22. Ele nos explana que tudo se fará novo. Inclusive, nós seremos transformados. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, antes que a última trombeta toque, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corruptível corpo seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, não se farão novos, somente os novos céus, nova terra, novo ambiente, mas se fará novo também o nosso corpo. Teremos um corpo glorioso, e o nosso corpo, que na verdade é um corpo que apodrece, um corpo que perde a sua forma, um corpo que passa, que vira pó. Nós nos revestiremos da incorruptibilidade, nós nos revestiremos de glória. E este corpo, este novo corpo, só será possível para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Vamos para o segundo subtópico, que diz: a linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão.
Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Além disso, depois da ressurreição e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como o lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a Nova Jerusalém como a nova cidade, o nosso novo lar, criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo o sempre. Esta será a nossa linda cidade como nossa morada. Eu acredito que você já pode ter ouvido aquele louvor que diz que iremos para a linda cidade. Jesus nos dará um lugar. Os crentes de todas as idades. A Deus haveremos de sempre o louvar. No céu, do céu, temos muita saudade das glórias que lá haveremos de ver. Que gozo teremos quando vermos o nosso Senhor rodeado de grande esplendor. Saiba que a mente humana nunca será capaz de entender e compreender o quão maravilhoso realmente será o céu. Nós temos aqui, na palavra do Senhor, escrito como será os céus. Mas em aspecto algum, de maneira alguma, a mente humana será capaz de reproduzir tão grande esplendor. De maneira alguma, a linguagem humana será capaz de desvendar tanta glória e tanta pureza. E o quão linda é essa cidade. Eu almejo ir para essa cidade. O meu foco tem sido os céus. O meu foco é o Senhor Jesus Cristo. Qual tem sido o seu foco? Vamos para a terceira parte. Nós falaremos sobre o céu, o fim da jornada cristã. Acompanhe comigo o primeiro subtópico. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21 há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Nesse lugar habitaremos com Deus e em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto no Antigo quanto do Novo Testamento. Ou seja, nós viemos entender que nós em breve estaremos onde Deus está. Mas eu tenho uma exortação para a sua vida, mediante a palavra de Deus. Salmos capítulo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Olha, o seu alvo deve ser almejar estar com Deus na glória. Mas não adianta você querer estar com Deus se você anda segundo o conselho de ímpios. Não adianta você querer estar diante ao trono de Deus se você anda na roda de pecadores ou se você se detém no caminho de escarnecedores. Saiba que aqui na Terra, o mundo te oferece muitas coisas para que você o faça, coisas que desagradam aos olhos de Deus. Mas a vida eterna só se poderá ser concretizada na minha e na sua vida se nós seguirmos para o nosso alvo com fé, determinação, esperança. Porque se nós nos desviarmos da nossa verdadeira rota, nós estaremos entrando pela porta larga, caminho que nos conduzirá a passos largos diretamente para o inferno. Saiba que o caminho que Jesus Cristo nos proporciona é um caminho difícil. Afinal, você é carne, você tem desejos, você tem vontades, mas que
Na verdade, o nosso fardo aqui na terra é leve, em comparação à glória que teremos lá na frente. Leia comigo Lucas, capítulo 12. Versículo 33. Diz o seguinte: Vendei o que tens e dais esmolas. Provei para vós bolsas que não envelhecem, tesouro inesgotável nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, está aí também o vosso coração. Podes compreender essa palavra? Na onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas que estão na terra, saiba que o seu coração está aqui também. Mas se o seu tesouro está nos céus, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode corroer, saiba que ali está o seu coração. E se o seu coração está firmado nos céus, saiba que você tem uma nova morada para habitar um dia. O Evangelho de Cristo te convida a mudar de endereço. Saiba que o seu endereço não está logrado aqui na terra, mas o seu endereço é na cidade de Deus. Ruas de ouro caminharemos. Nós cearemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá veremos os nossos irmãos e principalmente estaremos face a face juntamente ao nosso Senhor Deus. Acompanhe comigo essa leitura. Segundo subtópico da terceira parte, as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas tristezas, essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Queridos, aqui neste mundo nós temos tristezas, aqui neste mundo nós temos nossas limitações, neste mundo temos o nosso cansaço físico, neste mundo temos as nossas dores, as nossas limitações como seres humanos. Porém, aquilo que nos está proposto a viver com Cristo vai além de nosso entendimento. Cristo proporcionará para nós um novo corpo privado de corruptibilidade, pois nós viveremos incorruptíveis, sem cansaço, sem exaustão física, sem o cansaço emocional e psicológico. Saiba que será enxugado de todos os olhos, todas as lágrimas, e lá não haverá mais pranto, dor ou sofrimento. Aqui, nós estamos somente de passagem, mas quero vos deixar o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18, que diz: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Dá para entender esta palavra? Que será revelada em nós. Por que em nós? E não para nós. Porque, afinal, isso já nos foi revelado que há de acontecer. Mas, na verdade, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, não tem comparação nenhuma com a vida que Jesus Cristo há de nos proporcionar. Não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Por que revelada em nós? Porque em nós se concretizará esta palavra. Nós seremos transformados, receberemos um novo corpo, receberemos uma nova casa, receberemos um novo nome. Eis que tudo se fará novo. As coisas passadas já não existem mais, mas tudo novo se fará diante da presença de Deus.
não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais necessidades, porque o próprio Senhor, o próprio Deus, nos iluminará. Nem mesmo lâmpadas, a qual nós temos em nossas casas, será necessário, pois o próprio Senhor iluminará todo o mundo, toda a cidade. Saiba que tudo que nos é necessário hoje, nós nunca mais teremos necessidade, porque estaremos com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Nada nos terá falta neste dia, neste momento e nesta hora. Nós estaremos face a face com o Senhor, eternamente. Vamos para a terceira e última parte, que é o terceiro subtópico, que fala o céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constantes atividades, adoração, serviço e limitada aprendizagem. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã, é a experimentação da morada dos remidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Aqui nós concluímos a nossa lição, e para esta conclusão eu quero te dizer que o céu não será um lugar de tédio, a qual você poderá sair voando por aí e, passado alguns anos, você simplesmente se cansa de sair voando por aí. Você pega, vai para uma praia e chuta a areia, cansado de tédio. Não, nos céus teremos atividades e lá será o nosso lugar de repouso. E quando falamos repouso, não é que ficaremos descansando para sempre deitados numa cama, para sempre parados, sentados em algum lugar do mundo. Não. Este será o nosso lugar de repouso, pois lá não teremos limitações corporais. Lá não teremos exaustões, lá não teremos cansaço. Lá será um lugar de novas coisas, nova vida, uma vida transformada e de constantes atividades. Lá nós seremos com Cristo e adoraremos o nosso Deus. Como já outrora dito, não é possível revelar todas as coisas que nos céus serão feitas. Mas eu te digo e te aconselho, o céu certamente será melhor do que uma eterna dor sendo jogado no lago do inferno, no lago de enxofre. Saiba que estes são os dois caminhos que o ser humano pode percorrer. Não queira você percorrer pelos maus caminhos, mas queira estar debaixo da presença de Deus, para um repouso eterno nas mansões celestiais. Leia comigo a conclusão. Para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo, em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na Palavra de Deus. Queridos, o céu é uma realidade, a qual se concretizará no fim da jornada cristã. Nós aqui na Terra teremos um fim, mas este nosso fim será para início da glória eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E saiba que no céu não entrarão pecadores. Nos céus não entrarão cães idólatras, homossexuais ou aqueles que praticam a imoralidade, aqueles que são fornicadores, adúlteros, mentirosos, aqueles que dão mau testemunho de seus irmãos. Saiba que dentre esses a qual citei, muitos outros pecados
não permitirão que você adentre aos céus. Então, faça conforme as Escrituras nos dizem, 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Saiba que o céu, a esperança do céu, está firmada na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, eu te asseguro que a fé é o que te levará para os céus de glória. Encerro esta aula agradecendo a Deus pela sua vida que está nos acompanhando neste projeto. Seja abençoado e edificado pela palavra de Deus. E te espero no domingo que vem para tratarmos da próxima aula. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus e até a próxima aula.